Sejam bem-vindos ao Elógico, um projeto de extensão criado por alunos do curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. O nosso objetivo é introduzir conceitos de lógica computacional e circuitos digitais para pessoas que estejam interessadas no assunto. As nossas aulas vão abordar temas como lógica proposicional, números binários, álgebra de Boole, mapas de Carnot, até montagem prática de circuitos. Para introduzir o nosso curso, é muito importante saber que na lógica computacional e na computação como um todo, o número 0 representa informações de valor falso e o número 1 de valor verdadeiro. Essas informações, quando combinadas, podem gerar respostas diferentes para um circuito digital ou para uma máquina que está tentando resolver alguma espécie de problema. Nessa primeira aula, o Isaac vai explicar para vocês conceitos básicos da lógica proposicional e também o funcionamento das principais portas lógicas. Vamos com ele! Um pouco antes de falar sobre as portas lógicas, a gente tem que explicar um pouquinho de um conceito muito importante da lógica de programação chamada tabela verdade. Nessas tabelas verdade, a gente consegue trabalhar com as saídas de combinações geradas por essas entradas. Então, por exemplo, a gente pode ter uma afirmação tipo eu só vou fazer isso se estiver chovendo e se eu estiver de camisa azul. Vamos supor que a camisa azul é uma afirmação, uma entrada chamada, sei lá, C, camisa, certo? E eu vou colocar CA, camisa azul. E depois a gente pode ter uma outra entrada que é chovendo, que eu vou chamar ela de CH, de chuva, certo? A combinação dessas entradas ela é muito importante, porque dependendo de como elas se comportam de forma simultânea, o que eu quero que aconteça vai ou não vai acontecer, certo? Então as tabelas verdade, elas chegam justamente para isso. Vamos fazer, por exemplo, a tabela verdade, onde se acontecer o A e se acontecer o CA, né? E se acontecer o CH forem verdade, vai acontecer alguma outra coisa. Então eu vou chamar, por exemplo, essa saída aqui. Essa saída vou fazer um parênteses aqui. É o CA e CH, certo? Que é a camisa azul e a chuva. Agora, a gente pode ver em relação aos números binários como se comportaria isso, dependendo se é verdade ou mentira. Por exemplo, começando. Se eu não estiver de camisa azul e não estiver chovendo, é uma possibilidade. Se eu não estiver de camisa azul, mas estiver chovendo, é uma outra possibilidade. Se eu estiver de camisa azul e se não estiver chovendo, é uma outra possibilidade. E agora, se eu estiver de camisa azul e estiver chovendo, é uma outra possibilidade. Como a gente quer esse E, né, camisa azul e chovendo ao mesmo tempo, a gente pode ir analisando caso a caso para saber o que acontece. Na primeira possibilidade, a gente vê que não estou de camisa azul e não está chovendo. Então a saída vai ser negativa também, porque não está de acordo com a minha possibilidade aqui. Agora, se eu não estiver de camisa azul e estiver chovendo, na verdade, também vai ser zero, porque eu preciso ser os dois. A mesma coisa aqui, se eu estiver de camisa azul e não estiver chovendo, também vai ser zero. E no último caso, a gente pode ver que se eu estiver de camisa azul e estiver chovendo, vai ser verdadeiro. Por causa desse E aqui. Aí que isso é muito importante, gente. Isso é muito importante porque essas combinações nessas tabelas verdades, elas justamente fazem para você conseguir analisar todas as possibilidades de forma simultânea no circuito. E, por exemplo, essa tabela verdade aqui, a gente vai ver mais pra frente que é uma tabela verdade especificamente de uma porta lógica chamada E, do inglês AND, que é muito importante. Essas tabelas verdade, elas podem ser maiores também para mais possibilidades, por exemplo. Vamos supor, a gente tem 3 entradas agora, uma A, uma B e uma C, certo? E uma saída S. Depois disso, a gente vai começar a fazer essa contagem binária, que nem eu fiz aqui, que é 0, 1, 2, 3. Aqui a gente vai fazer 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Por que 7? Porque a gente tem 8 possibilidades contando com a 0. Então a gente vai ter 7, correto? Agora, supondo uma saída que a gente precisa ser A ou, por exemplo, B. Aqui o C não importa muito, mas a gente vai ver que vão existir mais possibilidades diferentes agora. Por exemplo, A ou B. Aqui não tem nem A nem B, então é 0. Nem A nem B, é 0 de novo. Tem B, então a gente coloca 1. Tem B, a gente coloca 1. Tem o A, a gente coloca 1 também. Tem o A, coloca 1, coloca 1 e coloca 1 em sequência. Aqui a gente já vê que o comportamento é bem diferente. Aqui o comportamento da tábua da verdade, a gente vê que as saídas, elas são muito mais complexas, elas são mais diferentes de uma simples porta, certo? Para título de curiosidade, o número de linhas da tabela verdade, ele sempre vai ser igual a uma continha bem simples. A gente vai chamar uma funçãozinha de 2 elevado a n, sendo n o número de entradas que a gente tem. Por exemplo, se a gente tem 2 entradas, que nem aqui em cima, a gente sabe que o número de linhas vai ser 2 elevado a 2, que isso vai ser igual a 4. Agora, se a gente tem 3 entradas, a gente coloca o n igual a 3, que vai ser 8. Supondo 4 entradas, 16. É bem simples. Agora a gente vai falar um pouco sobre as portas lógicas, formalizar um pouco o que a gente fez antes, falando das camisetas azuis, da chuva e tal. Sabe aquela história toda de, se tal coisa acontecer e se essa outra coisa acontecer, outra coisa acontece, certo? Isso são portas lógicas. Daquela forma a gente está falando um pouco de linguagem de fala normal, mas agora a gente vai falar um pouco da linguagem técnica. Aqui, nas portas lógicas, nós vamos ter 3. Nós vamos ter as portas NOT, as portas AND e as portas OR. No nosso português, claro, teríamos a porta NÃO, e OU. Vou explicar um pouco cada uma delas de forma bem simples. A NOT tem um comportamento peculiar. Vamos supor primeiro um circuito. A gente tem uma entrada A, que ela vai vindo assim e ela vai passar por uma porta NOT. A NOT tem um desenho assim, certo? O desenho da NOT é assim. Vamos deixar um desenho um pouco mais bonito aqui na tela. E vai chegar na saída S, supondo, correto? Isso aqui é NOT. O que vai acontecer? Se A for 1, S vai ser 0. Se A for 0, S vai ser 1. É basicamente isso. A gente pode traduzir essa parte aqui para uma tabela verdade mais formal. Vamos colocar uma porta A e uma saída S aqui na direita. Se A for 0, S é 1. Se A for 1, S é 0. Basicamente o que eu fiz aqui atrás, correto? Então aquela história. Supondo na linguagem falada aqui agora, uma coisa bem simples. Se chover, não sai de casa. Correto? Se chover, não sai de casa. Então, se não chover, sai de casa. Simples. Agora vamos falar um pouco sobre as portas AND.
Essas portas são peculiares porque elas dependem de duas expressões serem verdade para a saída ser verdade também. Vamos supor aqui, duas entradas agora. Porque a AND precisa pelo menos duas entradas. Uma porta A e uma porta B. Vamos colocar um circuitinho passando elas por esse desenho. A AND tem esse formato mais ou menos. Vamos colocar isso no nosso desenho agora. Certo? Como funcionaria? Vamos passar direto para a tabela verdade aqui, para ficar mais fácil. Podemos falar um pouco também desses símbolos aqui. Por enquanto a gente vai tratar dessa forma aqui, com um E mesmo, em vez de usar o símbolo técnico disso, porque a gente vai ver mais para frente. Aqui nós temos 4 possibilidades. Lembra, 2 elevado a n, sendo n o número de entradas. 4. 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. A nossa saída, ela vai depender se as duas entradas forem verdadeiras. No começo, 0, 0. A saída de A e B é 0. 0, 1. A saída de A e B é 0 também, porque ambos precisam ser 1. 1, 0. A saída de A e B é 0. E 1, 1. A saída de A e B é 1. Já fizemos vários exemplos de como funciona uma porta AND em linguagem falada. É aquela história. Se chover e eu estiver ocupado, não irei. Se não chover e eu não estiver ocupado, eu vou. Se chover e eu não estiver ocupado, eu vou. Se não chover e eu não estiver ocupado, eu vou. E assim vai. Agora a nossa última porta é OR. A porta OR funciona da seguinte forma. Porta também OU, né? A porta OR, ela vai ter o seguinte formato. Vamos fazer um circuito com novamente duas entradas com esse formato. Meio feinho, eu não sou muito bom de desenho. A mesma coisa agora. Vamos começar com uma tabela verdade de 4 linhas, 2 elevado a n, para A, B e S, que é a nossa saída. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1 e 1. A nossa saída agora é A ou B. Nessa situação, se uma das entradas for verdade, apenas uma, já é o suficiente para nossa saída ser verdadeira. Então, na primeira linha, 0, 0, a nossa saída S, A ou B vai ser 0. 0, 1, pelo menos o 1 do B já garante nosso 1. 1, 0, o 1 do A garante nosso 1. 1, 1, já temos o 1 suficiente, mas os dois 1s também podem contar. A OR tem essa característica. Apenas uma das condições precisa ser verdadeira para que a saída seja verdadeira. Então é aquela história. Se eu cair, ou, presta atenção nesse ou. Se eu cair ou alguém me bater, irei me machucar. Certo? Então é assim que funciona. Se eu cair, eu vou machucar. Se alguém me bater, eu vou machucar. Se eu cair e alguém me bater, eu vou machucar de qualquer forma. Só que se eu não cair e ninguém me bater, eu não vou me machucar.
Agora que nós entendemos o funcionamento dos 3 principais operadores lógicos, na próxima aula, o Kaique vai explicar como funciona uma protoboard, um dispositivo para que nós possamos colocar em prática o nosso conhecimento e resolver um exercício montando um circuito com vocês. Muito obrigado por ter assistido a nossa aula e espero você na próxima.